Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia, aqui do canal Fio Moderno Crochê. E para você que ainda não me conhece, ainda não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve no canal para me dar aquela força. Já deixa seu like que me ajuda muito. Sempre eu conto com o like, com os comentários de vocês que me ajuda demais para que o meu vídeo seja entregue para mais pessoas e me ajude aqui no canal, tá certo? Eu queria agradecer demais aos membros do canal que têm me apoiado e me ajudado a sempre estar trazendo videoaulas aqui para vocês. Muito obrigada a todos os membros. E se você ainda não é membro do meu canal, você pode se tornar membro clicando nesse botão que está aqui abaixo do vídeo de Seja Membro. E aí você vai estar apoiando demais o meu trabalho. E eu te agradeço demais e que Deus te abençoe grandemente. E a todos os membros do canal também, que Deus abençoe. E hoje, gente, a videoaula é dessa peça linda, maravilhosa. Olha que peça linda, gente. Que é o suplá tradicional, uma peça fácil de fazer, rápida e super econômica. E eu já vou mostrar para você aqui ao vivo, né? Ao vivo aqui mesmo no vídeo, quantas gramas ficou pesando este suplá. Olha como ele é econômico, 125 gramas, tá? E ele ficou medindo, gente, de diâmetro aqui, 36 centímetros. Eu medi e ficou com 36 centímetros, tá? Olha, então um tamanho aí ótimo, mas se você quiser fazer maior, eu vou estar explicando também durante a videoaula, vou estar dando dicas para você fazer maior ou menor, de acordo aí com a sua necessidade. E é isso que nós vamos precisar para produzir este suplá. É uma agulha, eu usei a de 3,5 milímetros, o barbante número 6, tá? Barbante número 6 e tesoura para cortar os fios. E também tem esse outro modelo, olha que lindo lilás. Gente, lindo demais, né? Então é isso, fica até o final da videoaula para você não perder nenhuma dica e sair aí fazendo o seu suplá do tamanho que você quiser. Então é isso, vamos lá agora para nossa videoaula. Então vamos para nossa aula de hoje do suplá tradicional, aquele modelo básico de suplá. Olha que lindo que ele fica. Eu vou usar aqui o meu barbante, tá? De número 6, vou deixar todos os materiais na descrição do vídeo para vocês verem. Tô usando aqui o barbante número 6, tá? E agulha 3,5 milímetros. Vou iniciar aqui fazendo um anel mágico. O anel mágico, vou fazer mais lentamente, aproximar mais a câmera, para vocês verem com atenção. Eu dou a volta no meu dedo assim, olha, deixo um pedacinho de fio sobrando, dou a volta no meu dedo até cruzar com a outra parte que está aqui. Cruzando assim, ó, feito um X. Eu venho com a minha agulha por baixo desse primeiro fio, pego esse outro fio, passo para cá e seguro. Passei para cá, ele formou uma argolinha. Eu vou fazer aqui uma correntinha, que é o nosso ponto inicial aqui para prender o nosso anel mágico. Fiz essa uma correntinha, faço mais uma correntinha para dar a altura de um ponto alto e mais uma que vai ser a correntinha de separação. Então, aqui eu tenho simulando um ponto alto e uma correntinha de separação. Laço meu fio e dentro do anel mágico eu vou fazer um ponto alto. Depois eu faço uma correntinha, laço e faço mais um ponto alto. Então, aqui dentro desse anel mágico, eu vou fazer aqui um total de 12 pontos altos separados por uma correntinha. Esse primeiro das correntinhas aqui eu já conto como um ponto alto, então aqui eu já tenho 3 pontos altos.
E todos eles vão ser separados por uma correntinha. Laço, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço e faço um ponto alto. Então, vou fazer essa sequência aqui de uma correntinha e um ponto alto até eu completar aqui 12 pontos altos dentro do meu anel mágico. E aí, eu posso ir ajustando o meu fio aqui, o anel, para não ficar tão largo e não me atrapalhar a fazer o crochê aqui, mas não aperta muito para você conseguir terminar. E eu vou terminar os meus aqui e volto para mostrar para vocês como a gente vai fechar. Então, voltando aqui, olha, já fiz os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui no final, eu vou diminuir um pouco esse ponto, que ele tá muito largo aqui. Fiz uma correntinha, agora faço o último ponto alto da carreira. Faço uma correntinha e agora nós vamos fechar esse anel. Esse fiozinho que eu deixei, eu vou puxar ele, tá? Com um pouquinho de força, mas não tanto para você não arrebentar, né, o barbante. Para ele ficar bem fechadinho aqui, o miolinho. Feito isso, eu venho aqui, ó, conto uma, duas. Na segunda correntinha de início que a gente fez, nesse espacinho aqui do meio, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, daí, olha, ficou assim, os nossos pontos altos. Feito, então, esse ponto baixíssimo, nós vamos caminhar aqui para esse espacinho do lado, ó, com mais um ponto baixíssimo aqui. Vamos fazer ponto baixíssimo aqui no espacinho, para que a gente possa iniciar a próxima carreira dentro desse espacinho. Então, aqui eu já faço uma correntinha, duas correntinhas, simulando o primeiro ponto alto da segunda carreira. Dentro dessa mesma carreira, eu vou fazer mais um ponto alto, mais uma correntinha. Então, em cada espacinho, nós vamos fazer um aumento, são 2 pontos altos. Então, fiz a correntinha de separação, laço meu fio, venho no próximo espacinho e faço 2 pontos altos aqui dentro, tá? 1, 2. Faço uma correntinha de separação e laço e vou pro próximo espacinho e faço 2 pontos altos. Aqui essa carreira vai ser sempre assim, uma correntinha, laço e no próximo espacinho 2 pontos altos. Então, eu sigo fazendo assim, 2 pontos altos em cada espacinho da base, separados por uma correntinha, até chegar lá no início novamente. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Então, eu fiz aqui os meus grupinhos de 2 pontos altos em cada espacinho da base, separados por uma correntinha. Então, aqui nessa carreira, eu fico com um total de 24 pontos altos, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha de separação e vou vir aqui, ó, e contar 1, 2. Nesse espacinho da segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a nossa carreira, tá? E vou caminhar aqui pro lado, pro espacinho ao lado com um ponto baixíssimo, tá? Todas as vezes nós vamos começar as carreiras desta forma, caminhando para o espacinho com ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas para simular o primeiro ponto alto da terceira carreira. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse mesmo espacinho, totalizando aqui, então, 3 pontos altos nesse mesmo espaço. E vou fazer uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação. Opa. Laço. No próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos, tá? Então, aqui nesta carreira, a nossa sequência vai ser essa. 3 pontos altos em cada espacinho da base da carreira anterior, separados por uma correntinha.
Fiz os meus 3 pontos altos, faço uma correntinha de separação. Opa, meu ponto tá meio apertado. Uma correntinha de separação, eu acho que tá enroscando aqui a minha linha. Faço essa correntinha de separação e já vou pro próximo espacinho, faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui nessa terceira carreira, a sequência vai ser essa, tá? 3 pontos altos em cada espacinho, separados por uma correntinha, até chegar lá no final. Vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Cheguei aqui ao final dessa carreira. Vou fazer aqui, fiz o último grupinho, olha, de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e aqui nós vamos fechar da mesma maneira. Conto 1, 2 correntinhas, entro nesse espacinho da segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou caminhar, eu venho no ponto ao lado, faço um baixíssimo, e chego aqui no espacinho e faço um baixíssimo. Então, aqui a gente sobe 1, 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer aqui nesse espacinho mais um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espacinho mais 2 pontos altos, que vai se formar aqui um leque, tá? Olha, um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, vou para o próximo espaço e vou fazer mais outro leque, que é um ponto alto, mais um ponto alto, mais uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, formando o nosso leque, olha. Então, aqui nessa carreira, em cada espacinho da base, eu vou fazer um leque separado por uma correntinha, tá? Faço uma correntinha de separação, laço meu fio e vou pro próximo espacinho. E faço 2 pontos altos, opa, 2 pontos altos, ai, ai, ai. Segundo aqui, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E assim eu sigo, então, vai ser essa sequência aqui na nossa quarta carreira. Vou fazer os meus pontos aqui, os meus leques nos espacinhos e volto com vocês quando eu chegar lá no final. Eu cheguei aqui ao final, fiz os leques, ó, em cada espacinho da base, fiz o meu último grupinho aqui de leques, vou fazer para terminar uma correntinha de separação e vou vir aqui, olha, 1, 2, na segunda correntinha que a gente subiu de início e vou fazer aqui o ponto baixíssimo para fechar essa quarta carreira. Feito o ponto baixíssimo, eu faço aqui no próximo ponto, que já é o espacinho, faço mais um ponto baixíssimo, caminhei aqui pro espacinho, vou subir aqui 1, 2 correntinhas, que deu a altura do nosso ponto alto. Vou laçar o fio e no mesmo espacinho vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio, no próximo espacinho faço 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, olha, no meio do leque, vou fazer 2 pontos altos. Então, nesta quinta carreira, a gente vai fazer grupinhos de 2 pontos altos em cada espacinho da base, dentro do leque e aqui entre um leque e outro. Simples, né? Então, vamos lá. 2 pontos altos no próximo espacinho, ó. E mais uma correntinha de separação. Cheguei no meio do leque que tem um espacinho de uma correntinha, faço aqui 2 pontos altos. Fácil, né?
Então, vou fazer aqui nessa sequência que eu expliquei até o final e volto com vocês. Cheguei aqui ao final dessa quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta carreira. E vamos aqui terminar nossa carreira fazendo um espacinho. Um espacinho aqui, uma correntinha. E venho aqui na primeira, segunda correntinha, vou fazer meu ponto baixíssimo, como anteriormente. Venho aqui no espacinho, faço um baixíssimo. Eu sempre caminho para o espacinho, para fazer um baixíssimo. E vou subir aqui duas correntinhas para simular o primeiro ponto alto desta sexta carreira. Vou laçar o meu fio, vou fazer aqui dentro do mesmo espaço 3 pontos altos. Um total de 3, tá? Contando com as primeiras correntinhas, tem que dar 3 pontos altos, assim, ó. Uma correntinha de separação, laço meu fio no próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos. E aqui nessa carreira, a sequência vai ser essa. 3 pontos altos, 3 pontos altos em cada espacinho da base, separados por uma correntinha. Ó, venho no próximo, já faço 3 pontos altos, uma correntinha de separação e vou pro próximo. E repito, 3 pontos altos. Vou fazer os meus aqui, olha. Vou fazer os meus até dar a volta toda e chegar aqui e volto com vocês. Cheguei aqui ao final, gente, dessa sexta carreira, né? 1, 2, 3, 4, 6. E agora, nós vamos subir 1, 2, no espacinho da segunda correntinha lá de início, a gente vai fazer aquele baixíssimo para fechar a carreira. Vou caminhar com baixíssimo até chegar no espacinho. Fiz um baixíssimo, aqui no espacinho faço outro baixíssimo e subo 2 correntinhas no espacinho para simular o nosso primeiro ponto alto aí para ir para a sétima carreira. E aqui na sétima carreira, a gente vai fazer uma repetição da carreira anterior. Grupinhos de 3 pontos altos em cada espacinho da base. Então, aqui não tem segredo, já aqui no primeiro eu já faço 3 pontos altos, uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho e faço aqui 3 pontos altos. E sigo fazendo essa sequência, tá? Igualzinho à carreira anterior. Vou fazer a minha aqui até chegar lá no final e volto com vocês. Então, eu cheguei aqui ao final dessa carreira, fiz o meu último grupinho de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação e vou fechar aqui, olha, 1, 2, na segunda correntinha de subida que a gente fez no início, entro no espacinho no meio da correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, tá? E agora, a gente vai subir para a oitava carreira. Então, aqui onde eu fechei com baixíssimo, eu venho na próxima correntinha ao lado e faço um baixíssimo, eu vou caminhar, tá? Para chegar no espacinho aqui, ó. No próximo espacinho, faço um baixíssimo dentro dele e vou subir aqui 1, 2 correntinhas para então a gente iniciar a oitava carreira aqui. E nessa oitava carreira, a gente vai fazer dentro desse mesmo espacinho, já fiz um simulando um ponto alto, faço mais um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui. Então, aqui eu vou fazer um leque. E essa carreira será de leques, tá? Então, os leques serão 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho da base. Feito o leque, faço uma correntinha de separação, laço meu fio, vou para o próximo espacinho e vou fazer meu outro leque, que é
um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tudo aqui dentro do mesmo espacinho, tá? E para separar um leque do outro, faço uma correntinha. E assim eu sigo fazendo os meus leques dentro de cada espacinho da base. Fácil, né? Então, vou fazer os meus aqui e eu volto com vocês. Então, cheguei aqui ao final dessa carreira que a gente fez leques. E vou fazer aqui, fiz o meu último grupinho aqui, ó, de leques, tá? Vou fazer uma correntinha de separação, vou contar 1, 2, na segunda correntinha aqui de início, a gente introduz a agulha nesse espacinho do meio e fecha com ponto baixíssimo aqui. E eu vou caminhar aqui na correntinha seguinte, com ponto baixíssimo, até chegar nesse primeiro espacinho aqui do meio do leque. Aqui dentro, eu introduzo a minha agulha e faço um baixíssimo também, olha. Fiz um ponto baixíssimo, caminhei, cheguei aqui, fiz um baixíssimo. Vou subir uma, 2 correntinhas. Deixa eu aproximar mais. E nessa próxima carreira aqui, que é a carreira de número 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de número 9. O que a gente vai fazer? Vou fazer, eu já subi aqui, simulei o meu primeiro ponto alto e aqui dentro desse mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto alto, tá? Uma correntinha de separação, laço, venho no próximo espaço e vou fazer 2 pontos altos. Essa carreira será de grupinhos de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço, venho no meio do leque, no espacinho de uma correntinha e faço 2 pontos altos. Então, aqui essa carreira serão 2 pontos altos em cada espacinho da base, inclusive dentro do leque, separados por uma correntinha, ó. Então, vou fazer aqui os meus pontos dentro de cada espacinho e vou fazer até o final e volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer o fechamento. Então, eu acabei aqui a minha carreira, ó, de pontos altos, de grupinhos de 2 pontos altos, né? Cheguei aqui no final, fiz o meu último grupinho, vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui no segundo, ó, 1, 2, no segundo pontinho aqui inicial, introduzo a minha agulha aqui dentro, faço o meu ponto baixíssimo. Caminho até, o espacinho já tá aqui do lado, então aqui eu já entro, já faço um baixíssimo no espacinho e vou subir aqui 2 correntinhas simulando o meu primeiro ponto alto. E eu vou repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Serão grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha em cada espacinho da base, tá? Não tem segredo. E essa repetição a gente vai fazer por mais 2 carreiras. Então, essa e mais uma. A mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer nessa carreira e na próxima, tá? Então, aqui nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a 10ª carreira. A 11ª também será a mesma coisa que essa, a mesma sequência. Quando chegar na 12ª carreira, quando chegar na 11ª, né, no final da 11ª carreira, que será, sem ser essa daqui, a próxima, eu vou fazer ela toda e vou voltar aqui no final com vocês, porque é só uma repetição. Então, aqui serão 1, 2 e 3 carreiras de grupinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês pra gente ir pra outra carreira. Olhem só, meninas, eu cheguei aqui ao final, né, da 11ª carreira, que foi uma repetição. As 3 últimas aqui
foi uma repetição de grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, como eu disse para vocês. Cheguei aqui ao final e a gente vai fazer o fechamento, mas antes eu queria medir aqui com vocês. Por quê? Agora que vem a dica de como você aumentar ou diminuir, dependendo aí da tensão do seu ponto. Assim como eu, se você tiver um ponto mais solto, né? E o meu supply ele fica grande rápido, então, dependendo do tamanho que você quer ir. Eu queria um supply, né, com mais ou menos aí, menos de 40 centímetros. Então, esse daqui que eu fiz, olha, ele ficou com 38 centímetros e meio, tá? 38 centímetros. Esse meu aqui ficou com 38 centímetros. É um tamanho bom que eu queria. Só que, chegando aqui na 11ª carreira, teria mais uma carreira de pontos altos, de grupinhos agora. Na 12ª seriam grupinhos de 3 pontos altos. Só que eu parei aqui os grupinhos na 11ª carreira, porque senão o meu supply vai ficar muito grande. Então, a dica é, pare antes, se você quiser um supply com uma medida menor. Agora, se o tamanho ainda não é o que você quer, se você quer maior, você continua fazendo carreiras. No caso aqui, a 12ª seria carreiras de grupinhos de 3 pontos altos. Então, aí, para você fazer maior, você faz mais carreiras com grupinhos de 3 pontos altos, certo? Mas aqui eu vou parar, porque eu já vou começar a fazer para partir para o bico de acabamento, porque já deu o tamanho que eu queria, tá? Então, essa é a dica. Porque dependendo da tensão de ponto da pessoa, pode ficar menor ou maior. Então, dá para você aumentar ou diminuir conforme a explicação que eu te dei agora. Então, aqui, gente, ó, eu terminei os meus grupinhos e eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou aproximar mais a câmera para vocês verem. Fiz aqui a minha correntinha de separação e vou fechar normalmente aqui no segundo pontinho aqui, que a gente subiu, com um baixíssimo, e vou caminhar aqui para dentro do espacinho com um baixíssimo. Fiz um baixíssimo aqui ao lado, já entro aqui no ponto, no espacinho, puxo o meu fio e faço um ponto baixo, tá? Porque agora a gente vai fazer alças aqui no nosso supply. Então, aqui, vamos fazer alças, né, para já partir para o bico de acabamento. Fiz o ponto baixo dentro do espacinho, não é ponto baixíssimo, tá? Ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Feita 4, vou no próximo espacinho, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Mais 1, 2, 3, 4 correntes. No próximo espacinho, um ponto baixo. E aí, vão se formando as alcinhas, ó, de 4 correntinhas, tá? Então, nós vamos fazer isso a volta toda. Um ponto baixo no espacinho, mais 4 correntinhas, para formar as alcinhas, pra gente fazer o bico de acabamento. Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês. E eu fiz, então, a volta toda, olha, cheguei aqui no final, fiz o último grupinho, olha, de 7 pontos altos e ainda tenho a última alcinha que vai ser aqui o ponto baixo final, né? A gente termina aqui com um ponto baixo porque a gente começou com um grupinho. Fiz o ponto baixo nessa alça, eu venho aqui, ó, na 1, 2, nessa segunda alcinha, bem na cabecinha aqui do ponto alto, eu entro e faço um ponto baixíssimo, para encerrar aqui a nossa carreira, tá? E aí, eu posso cortar o fio agora. Posso cortar meu fio e arrematar ele. Então, eu corto, tiro assim, ó. Eu venho aqui nessa correntinha bem do lado da onde eu cortei, introduzo a agulha de trás para frente e vou passar esse fio lá para trás para ele ficar bem arrematadinho, tá?
Faço assim, ó, fica bem certinho. Aí, aqui atrás, você pode arrematar do jeito que você quiser, né? Eu gosto de passar mais um pouco aqui entre os pontos, pra mim dar um nozinho. Passo aqui entre os pontos, aí eu divido assim no meio. 3 fios para um lado e 3 para o outro. Pego um e passo mais uma alcinha para poder amarrar e ficar bem firme, tá? Ó, vou amarrar, dou um nozinho aqui, não aperta muito para não repuxar o trabalho, dá uma apertadinha de leve e depois dá mais um nozinho e aperta bastante, tá? E aí você pode cortar bem rente aqui, ou passar mais e cortar depois, você quem sabe, só assim já fica bom. E eu queria mostrar pra vocês o tamanho que ficou. Olha que lindo o nosso suplá, gente, ficou tão bonito, né? Eu gostei bastante, ficou lindo. Ele ficou medindo aqui, olha, 36 centímetros, tá? Ficou até menor do que o lilás. Esse ficou com 36 centímetros. Mas você pode seguir aquela dica que eu te dei. Se você quiser fazer maior, faz mais carreiras antes do bico de acabamento, antes de fazer as alças. Faz mais carreiras com grupinhos de 3 pontos altos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Já deixa um comentário aqui para me ajudar, deixa seu like, compartilhe o vídeo, que tudo isso contribui muito para que o meu canal e o meu vídeo seja entregue para mais pessoas. Eu agradeço demais e fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!